Quer aprender a montar uma paleta de cores consistente para seu projeto? Muito se fala sobre a criação da paleta de cores em relação à psicologia das cores, como utilizar as cores, mas pouco se fala das ferramentas que você pode utilizar para a criação dessa paleta de cores. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as ferramentas que eu utilizo na hora de criar uma paleta. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como montar uma paleta de cores do zero, consistente de forma profissional. Oi, designers e criativos, tudo bem? Hoje eu resolvi conversar com vocês sobre paleta de cores. Eu resolvi mostrar aqui para vocês passo a passo de como eu crio uma paleta de cores consistente para o projeto, falando sobre todas as ferramentas que eu utilizo e como eu aprendi a criar as paletas de cores de forma profissional. Se você gosta de design gráfico e quer aprender mais sobre o assunto, se inscreve no meu canal que toda semana tem 2 vídeos novos por aqui. E também não esquece de deixar o teu like e comentário, que essa forma de engajamento nos meus vídeos é muito importante para mim, para que o YouTube me recomende para outras pessoas. Vamos lá? A primeira coisa que eu queria conversar com vocês a respeito de criar uma paleta de cores, seja para identidade visual, criativo para redes sociais, qualquer projeto que você venha criar e desenvolver e vai precisar utilizar cores, é você analisar os atributos deste projeto. Toda vez que eu faço um briefing, eu converso com o cliente sobre como ele quer que a marca dele seja vista. Como uma marca amigável, comunicativa, divertida, mais séria, mais luxuosa. Isso aqui são atributos entre vários que existem e que auxiliam muito na hora da gente escolher os elementos certos para uma identidade visual ou qualquer outro projeto. Para você saber melhor como isso funciona e eu te ilustrar de forma prática, vamos para o PC que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, já estou aqui no meu Adobe Color e dentro dessa abinha aqui de explorar, você consegue ver imagens que têm relação com o seu projeto e a partir dessa imagem ele extrai uma paleta de cores. Então vamos lá. A gente quer que o projeto seja futurista. Eu vou digitar aqui futurista e aqui a gente consegue ver que ele entrega umas imagens com paleta de cores e também paletas. Então a gente consegue observar que um projeto futurista, ele leva azul, ele leva lilás, ele leva roxo. São as principais cores que nós conseguimos observar aqui. Esse é um dos adjetivos. Vamos lá que eu vou mostrar outro adjetivo aqui para vocês. A gente quer que o projeto seja divertido. Um projeto divertido, ele vai levar cores mais vibrantes, mais vivas. É o que a gente consegue observar aqui dentro do próprio Adobe Color. Ele entrega pra gente cores super vibrantes, super divertidas. E a gente bate o olho, por exemplo, aqui nessa paleta de cores, e a gente consegue observar que são cores divertidas e que se aplicariam muito bem a esse tipo de projeto. É isso que vocês devem se atentar na hora de captar os seus atributos e montar a paleta de cores. Preste atenção nos adjetivos que descrevem melhor a marca e aquele projeto. Pronto, e agora dentro dos adjetivos ali a gente vai falar um pouquinho sobre reunir referências. Enquanto eu estava falando sobre os adjetivos, principalmente na ferramenta da Adobe Color, ele já capta algumas referências visuais que são interessantes para nosso projeto. E agora que a gente já viu sobre os adjetivos e como a gente trabalha com eles, eu vou falar um pouquinho sobre as referências. Para você captar referências, você precisa fazer um briefing bem desenvolvido e, através das respostas que você captou com o seu cliente, descobrir quais referências são mais adequadas para seu projeto. Vou mostrar um exemplo prático para vocês também. Agora nós estamos aqui num banco de imagens gratuito que eu uso muito e a gente vai pesquisar um pouquinho sobre um projeto para uma hamburgueria. Vamos lá. A gente digita aqui burger. Opa, não assim, né? Burger. E aqui dentro ele vai entregar algumas respostas para nós na hora de captar as referências. É um hambúrguer mais artesanal? Você capta imagens de hambúrgueres artesanais. Por exemplo, este aqui está bem interessante para esse segmento. É algo mais fast food? Você vai captar imagens que têm relação com isso. E essas imagens te entregam várias respostas. Por exemplo, os hambúrgueres artesanais, eles têm mais essa pegada escura, essas imagens um pouco mais luxuosas, com um toque mais feito à mão mesmo. E as hamburguerias que são mais em relação a fast food, vocês podem observar que elas têm essa comunicação mais vibrante, essas cores mais fortes, que têm bastante presença. Então, é isso que você vai captar na hora das referências. Analise o teu briefing
e olhe as referências visuais. Você não precisa pegar referências somente de outras peças gráficas, mas sim imagens. Imagens também te dizem muito sobre cores, principalmente essas que são bem produzidas, porque elas também foram produzidas através de um briefing. Então não se prenda a pegar referências apenas de peças gráficas, mas pegue referências também de imagens. Agora que você reuniu referências, eu também quero falar de uma questão muito importante. Você fugir do comum sem perder o propósito. Quando vai criar uma paleta de cores, é interessante que a gente fuja do comum para diferenciar uma marca dos seus concorrentes. Porém, também não podemos fugir do propósito. Muitas vezes, algumas cores são escolhidas e elas não comunicam da forma que elas deveriam comunicar, porque quando o público olha uma cor, ele já tem uma pré-interpretação ali, porque tem muita ligação com a psicologia. Todo designer deveria conhecer o livro Psicologia das Cores, que eu citei algumas vezes aqui no canal, e eu vou deixar o link na descrição também para quem tem interesse em adquiri-lo. E ele fala um pouquinho sobre a psicologia das cores em relação ao público, ao receptor que está observando alguma peça gráfica, algum projeto. E lá ele não se aprende apenas atributos muito fechados e muito básicos. Por exemplo, laranja é a cor da fome, vermelho é a cor da paixão. Esse livro ele é bem mais aprofundado porque ele relaciona com cultura, ele relaciona com diferentes épocas, ele relaciona uma cor junto com outra cor. A cor individual, ela comunica de uma forma. A cor, junto com outra, ela comunica de outra forma. Então, você precisa se atentar também a essas questões, a sempre avaliar as cores em conjunto e nunca de uma forma individual na hora de montar uma paleta de cores. Principalmente se você vai trabalhar com mais de uma cor. Algumas paletas são monocromáticas, depois eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês sobre isso, que você está lidando com apenas uma cor. Então, você precisa pesquisar dentro daquela mesma cor, o que os tons diferentes têm a dizer para você e para o público com o qual você vai se comunicar. Aqui dentro da ferramenta do Adobe Color, além da gente conseguir montar as nossas paletas de cores, a gente também consegue estudar. Aqui a gente tem as cores análogas. As cores análogas são cores que estão próximas dentro de um círculo cromático. Então, quando a gente vai arrastando aqui e girando o círculo, a gente consegue ver que são cores que estão próximas. Por exemplo, essas cores aqui. A gente pega o verde e a gente também invade o azul e um pouquinho do lilás. Essas são cores análogas, elas estão próximas, mas a gente não está trabalhando dentro de uma cor só, como, por exemplo, o círculo monocromático. O monocromático trata-se de cores que estão juntas ali, que fazem parte da mesma família, por exemplo, os verdes, os azuis. Então, são cores dentro de uma mesma cor. São tom de azul, tom de verde. Então, quando a gente mexe aqui nesse círculo, conseguimos observar isso muito bem. Aqui a gente tem 2 tons de amarelo. Ó, conforme eu vou mexendo, eu posso clarear e escurecer, mas está dentro de tons de azul. Aqui a gente tem o rosa, o vermelho. E aqui mexendo a gente consegue trabalhar com uma paleta monocromática, que é quando a gente quer trabalhar com apenas uma cor, mas diferentes tons dentro dessa mesma cor, que eu já conversei aqui com vocês, que eles podem comunicar de formas diferentes. Para você aprender a utilizar da forma adequada, é interessante se aprofundar na psicologia das cores para entender um pouquinho melhor sobre. A gente tem a tríade também, que elas estão sempre em triângulo, ó, como pode observar. A gente trabalha com a cor um pouquinho mais opaca, um pouquinho mais vibrante. E aqui, ó, conforme eu vou girando, a gente tem essa tríade. Paletas com essa tríade são muito interessantes também. Muitas vezes a gente quer combinar umas cores meio diferentes, assim, para comunicar alguma coisa diferente. Então, a tríade é uma estratégia bem legal para a gente escolher cores que combinam entre si, mas que têm relação com a nossa marca. E as complementares, que são exatamente o oposto do nosso círculo. A gente está, por exemplo, no azul, a complementar é o amarelo. Por isso que quando a gente observa um design com azul e amarelo, a gente acha tão agradável, porque são cores complementares e assim funciona com todos os outros tons, ó. Essa é uma paleta que eu gosto muito, por exemplo, que é o verde água com o laranja. Por quê? Porque elas são cores complementares. Isso que a gente tem que entender, que além da psicologia das cores, nós também precisamos combinar as cores de uma forma agradável. E como que a gente vai combinar de uma forma agradável? Através desses conhecimentos de cores análogas, monocromáticas, a tríade complementar,
E aqui a gente tem várias outras categorias que eu não vou me aprofundar muito, que é ideal você ir mexendo aqui na ferramenta para ir testando. Aqui o quadrado também, que é muito legal. As sombras, que é quando você quer, principalmente para quem é ilustrador, fazer um desenho e ir criando as camadas de sombra, a pessoa consegue utilizar essa ferramenta para isso. E também tem os personalizados, a gente consegue fixar uma cor e ir mexendo nas demais. Aqui a gente mexeu, gostei assim, fixei. Vou mexer nessa agora. E depois que você tem a sua paleta pronta, você consegue salvar aqui, baixar ela e utilizar no seu projeto e até mesmo pegar os códigos de cor aqui. Então você vai ajustando para ter o CMYK e o RGB da sua paleta de cores. Outra tática muito interessante que eu quero conversar com vocês a respeito de criar paleta de cores é você montar as paletas de acordo com as imagens do seu painel semântico. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo prático. Antes, quando a gente estava falando sobre pegar imagens de referência, a gente viu que digitando uma palavra aqui, conseguimos captar imagens, conseguimos captar paleta de cores que estão relacionadas com algumas imagens. Mas você consegue também carregar as próprias imagens. Vindo aqui nessa ferramenta, tem uma imagem de uma câmerazinha, você consegue fazer o upload da imagem. Eu vou carregar essa imagem do flamingo aqui para vocês. E ele já busca a mesma imagem com a sua própria paleta de cores. Então é muito fácil essa ferramenta, porque você carrega a tua imagem ali do painel semântico e já tem uma paleta de cores definida. Isso pode servir de inspiração para várias paletas. E ele também busca imagens que são próximas a que você carregou para te inspirar com outras paletas, por exemplo, outros tons de cores, porque são outras imagens com luminosidade diferente. E eu acho isso muito interessante também na hora de se inspirar para criar uma paleta de cores. E assim como a gente tem o modo de cores RGB e o CMYK, a gente tem o Pantone, que é uma impressão com um custo um pouquinho mais elevado, mas que aproxima muito mais da cor que a gente realmente quer. E o Pantone, ele traz umas cores um pouco diferentes, bem mais vibrantes para a hora da impressão. Então, se você tem como imprimir em Pantone, se teu cliente tem alguma intenção de imprimir em Pantone, na hora de pintar uma parede, por exemplo, é muito interessante ter o Pantone. Ele consegue utilizar a mesma cor que você definiu para a identidade visual dele na parede do estabelecimento. Então, vou mostrar aqui para vocês também como a gente monta uma paleta de cores através da ferramenta do Encontre Sua Cor da Pantone. Vamos lá. Eu vou deixar para vocês o site da Pantone, que é onde a gente encontra as cores ideais para o projeto. E descendo aqui para baixo, ele vai ter uma ferramenta de login, é só você clicar para fazer o login. O meu já carrega automático porque ele tem integração com o Behance. E se descermos aqui, tem criar a paleta. Nessa aba, ele mostra todas as cores da Pantone, todas. E você consegue, por exemplo, eu preciso de um tom de rosa. Você consegue adicionar a paleta e ele vai criando ali na lateral uma paleta de cores baseada nas cores que você está escolhendo. Quero um tom de rosa e um tom de roxo. Vou adicionar aqui na paleta. E ele já vai criando aqui para você a paleta de cores. E depois é só salvar. Ele vai ficar salvo aqui nas minhas paletas. E também dá para baixar a imagem. Então você baixa a imagem, ele te entrega várias informações a respeito da tua paleta. Abri aqui em tela cheia para mostrar para vocês. Ele vai te entregar todas as informações que você precisa para o desenvolvimento do projeto. Ele vai entregar a cor da Pantone, ele vai entregar o RGB e o código hexadecimal dessa mesma cor. Então eu acho muito legal também você invadir aqui a ferramenta da Pantone, porque ela entrega as informações essenciais para o teu projeto, para você não errar na hora da criação da paleta de cores e nessa conversão ali de um modo de cores para outro. E aí, gostou desse vídeo? Espero que eu tenha te ajudado. Eu costumo integrar todas essas ferramentas porque elas estão ali para auxiliar nós na hora da criação da paleta de cores, especialmente na conversão de um modo de cores para o outro. E se você está aqui nesse vídeo é porque você certamente deve estar desenvolvendo uma identidade visual ou fazendo um projeto em que você precisa fazer essa identidade visual e não sabia como criar a paleta de cores. E eu acho que você pode estar também com dúvidas em relação à escolha das fontes. Então eu tenho um vídeo super especial que te ensina uma maneira super prática de escolher as melhores fontes para seu projeto. E eu vou deixar ele aqui, é só clicar e seguir para ele que você vai sair
perita na hora de criar uma identidade visual. Obrigado por você que ficou até aqui nesse vídeo, um beijo e até a próxima!